Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fábio Carille, ex-treinador do Corinthians, que quer voltar para o Timão, porque acha que o trabalho dele no Corinthians ainda não acabou. E vamos falar também sobre o Gabriel Moscardo, que levou um grande susto lá no Marrocos. E para finalizar, falaremos sobre a saída do zagueiro Bruno Mendes, que não deve ficar no Corinthians, com 3 propostas bastante interessantes para ele, dificilmente ele permanece no Timão. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto. Neste domingo, dia 10 de setembro, a gente começa falando aqui sobre o Gabriel Moscardo, que está junto com a seleção pré-olímpica, lá no Marrocos, e na noite da sexta-feira, né, na madrugada de sexta-feira, sofreram um grande susto com um terremoto de magnitude 6,8, e que assustou muita gente, infelizmente deixando mais de 2.000 vítimas fatais e outros milhares feridos aí. A seleção brasileira pré-olímpica que está no Marrocos, participou de um jogo na quinta-feira, inclusive perdeu para a seleção marroquina, e teria mais um jogo ainda, né? Esse jogo será ou não confirmado, tá? Mas os jogadores que estão hospedados na cidade de Fez, fica a 700 quilômetros de Marrakech, onde foi o epicentro do terremoto. Tá? São 700 quilômetros de distância. Mesmo assim, foi sentido e de forma muito forte, né? O Branco, ex-jogador Branco, né, que faz parte, né, coordenador técnico da seleção pré-olímpica, ele deu uma entrevista dizendo que realmente tinha vivido isso algumas vezes no futebol, mas que dessa vez foi muito assustador, mesmo, gente, a 700 quilômetros de distância do epicentro do terremoto, tá? Eles foram acordados com a cama tremendo, lustre, teto balançando. Ele, na hora ali, se preocupou, assim, em pegar o passaporte, telefone, chamar todos os jogadores, e ali tem Robert Renan, tem Gabriel Moscardo, Vitor Roque, enfim, galera, rapaziada toda que tá lá. Desceram com os garotos para a área da piscina, área aberta, que é a recomendação, né, em caso de terremoto, que os jogadores fiquem, que as pessoas, no geral, fiquem em uma área aberta, e assim o fizeram, né? Mas como foi a 700 quilômetros, foi um pouco mais tranquilo, mesmo sendo bastante complicado, tá? Mas ficaram por volta de mais ou menos uma hora e pouquinho ali na área da piscina e depois retornaram para os quartos. O hotel onde eles estavam não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum tipo de ruptura, enfim. E aí os jogadores, claro, né? Só para deixar claro aqui a todo mundo, estão todos bem, aguardando aí o que vai acontecer ou não, se teremos o próximo jogo da seleção pré-olímpica, mas não tem nem clima para ter um jogo de futebol depois de uma catástrofe como essa, né? Onde mais de 2.000 vítimas perderam a vida, onde tem mais de 2.000 feridos aí, desaparecidos, desabrigados, enfim. Não tem clima para jogo de futebol, evidentemente que não. Então, Gabriel Moscardo, Robert Renan, todo mundo bem, assim como todos os outros jogadores da seleção pré-olímpica também estão bem, comissão técnica, pelo menos é um ponto positivo dentro de uma tragédia tão grande como aconteceu nessa última sexta-feira, esse terremoto lá no Marrocos, tá bom? Então, só para deixar registrado aqui, apesar do susto muito grande, todos estão bem, todos estão bem protegidos e aguardando aí aquilo que a CBF vai determinar. Se terá jogo, não terá, e aí retornam para o Brasil. Grande susto, hein? Primeira participação do Gabriel Moscardo numa seleção, viaja e aí acorda com um terremoto com a cama tremendo. Não é fácil. Comenta aí, o que você tem a falar sobre essa questão do terremoto, se tem que ter jogo, se não tem. Eu acho que não tem que ter.
Essa é a minha opinião. Bom, mudando de assunto, falando agora sobre o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, gente, cada vez mais difícil, cada dia que passa, é mais difícil a permanência do Bruno Mendes no Corinthians. Ele, até ser emprestado para o Internacional, ele vivia um momento ali de muita estabilidade, tanto que foi emprestado por isso, porque não vivia um bom momento. Voltou valorizadíssimo do Internacional. Voltou bem. E aí, com o Fagner mal, ele acabou assumindo ali um lado direito. Fagner, ou por contusão, ou por questões técnicas, perdeu o espaço e o Bruno Mendes acabou sendo... basicamente virou um lateral direito ali, né? A renovação desse contrato está desde maio, mais ou menos. O Corinthians já fez 3 propostas para os agentes do Bruno Mendes e nenhuma teve retorno. O Inter é a menina dos olhos do Bruno Mendes. Ele adorou jogar lá, ele foi muito bem recebido, ele gosta muito do Sul, e o Internacional só fica aguardando, ele já pode assinar pré-contrato, ele pode estar livre, né? Ele tá ali. O Corinthians não tem o que fazer. Se ele não aceita a proposta, o Corinthians não tem o que fazer. O jogador pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, Internacional. O Flamengo, que é muito o Bruno Mendes. E agora o Grêmio. Já pensou o Grêmio atravessando o Internacional? O Grêmio também quer, tem questões lá de atletas mais velhos, né? Então eles querem dar uma renovada na zaga. Bruno Mendes quer no Corinthians R$800 mil por mês e 10 milhões na mão. A famosa luva. Eu acho muito dinheiro. Eu acho muito dinheiro, é um jogador versátil, que atua ali pelo lado direito, como zagueiro, mas não vale isso. Essa é a minha opinião. Não vale tudo isso. Bruno Mendes, eu acho que ele está super valorizado demais. Ou se achando valorizado demais, ou seus agentes o estão valorizando demais. Eu acho que não vale tudo isso. Apesar que parece que no futebol hoje em dia fala-se R$800 mil, parece que é dinheiro de comprar amendoim, né? E de fato não é. É dinheiro tanto para o trabalhador comum como para o jogador de futebol, né? Então, a tendência é que ele não fique, tá, gente? A tendência é que ele não fique. O Corinthians deve manter aí mesmo o Lucas Veríssimo por mais um ano, o Gil até o final da temporada, tem o Caetano, e aí quem chegar como presidente vai ter que remontar esse time, remontar essa defesa. O Corinthians, que só esse ano, né, teve o Raul Gustavo, que foi emprestado para o Bahia, acabou se machucando, depois teve o Robert Renan, que foi para o Zenit, o Murilo, que foi para o Nottingham. O Corinthians perdeu 3 zagueiros aí nessa temporada. Então, e trouxe o Lucas Veríssimo. Então, assim, dificilmente vai ficar no Corinthians o Bruno Mendes, tá? Porque ele não retorna, os agentes dele não respondem ao Corinthians, e com o assédio aí dessas três equipes, Inter, Grêmio e Flamengo, pouco provável que ele continue. Quero saber a sua opinião. Tem que pagar esse valor todo pro Bruno? 800 mil? Mais 10 milhões na mão? Comenta aí. Bom, e para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre o técnico Fábio Carille, que atualmente está lá no Japão, no Varen Nagasaki. Ele deu entrevista à rádio Craque Neto e deu algumas declarações falando sobre o momento que ele viveu no Corinthians, né? E entre elas, as conquistas que teve, lembrando, o Carille foi campeão paulista em 2017, 18 e 19, foi campeão brasileiro em 2017, e muita gente gosta muito do trabalho do Fábio Carille. Né? E uma declaração que ele deu que chamou muito a atenção, que ele disse que é o seguinte, que a história dele no Corinthians não acabou, ele quer voltar ao Corinthians para conquistar mais títulos. E aí, o que você acha? O Carille merecia uma volta, merecia uma chance? Ele diz que é um sentimento que ele tem, tá? Que ele não sabe explicar por quê, mas que a gratidão dele é eterna, que o Corinthians mudou a vida dele, da família, dos pais, e que ele tem certeza que essa história dele com o Corinthians não acabou e que vai voltar para um período de conquistas.
Muito otimista o Fábio Carille com relação à sua provável volta ou uma possível volta ao time do Corinthians, mas manifestou o desejo de voltar. É um cara sério, é um cara correto, e que, de forma muito rápida, né, um treinador pouco conhecido, acabou tendo uma sequência ali de 4 títulos no Corinthians na questão ali de 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos, né, porque 17, 18 e 19 ele ganhou 4 títulos no Corinthians. Então, quero saber a tua opinião, o que você acha aí? O Fábio Carille tem que voltar para o Timão, merece mais uma chance, dar uma sequência no trabalho? Comenta aí que eu quero saber o que você pensa. Valeu? Deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e mais tarde eu volto com mais informações do Timão. Tchau.